Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta oportunidade aqui no dia 14 de junho de 2020, a partir da Casa Pastoral da Assembleia de Deus, em Remígio. Nesta oportunidade queremos pedir as orações por algumas famílias enlutadas. Lamentamos e aqui declaramos os nossos sentimentos de pesar pelo falecimento do Dr. Ricardo, médico pelo qual oramos, muito conhecido aqui na cidade e que veio a óbito. Agora temos que orar por sua família, sua esposa, filhos, parentes, amigos que estão com certeza consternados. Oremos pela família. Também oremos, amados, os irmãos ali de Guarabira, que por acaso estejam me ouvindo, o prefeito de Guarabira, o senhor Zenóbio Toscano, também faleceu. Nós queremos também trazer a nossa mensagem de pesar pelo falecimento. Eu tenho uma razão disso, amados, porque este homem, um político aqui do nosso estado, engenheiro civil, e eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e quando eu estava em Cuitegi, no começo da construção, naquele tempo, há 6 anos atrás, ele me convidou, soube do projeto, eu levei a ele o projeto, ele pediu para conhecer e nos doou os primeiros tijolos daquela construção, 9.000 tijolos. Interessante que depois ele passou na construção, nós estávamos trabalhando, e ele entrou lá, conheceu e perguntou quantos sacos de cimento eu gastava por semana. E eu disse a ele, 50 sacos de cimento. Ele disse, eu vou mandar uma semana de cimento. Mandou. Então, essa gratidão nós temos ao Dr. Zenóbio, e daí a nossa observação e homenagem a este homem público que Deus resolveu levá-lo à eternidade. O nosso sentimento aos familiares. Também, amados, queremos que os irmãos incluam nesta oração que vamos fazer agora, a irmã Lena, a mãe de irmã Elaine, porque estamos também orando pela sua recuperação. E irmã Lena, ela também deu positivo no Covid. E um neto dela, não é isso? Um neto da irmã Lena. Então vamos orar por essas irmãs, por esta criança, para que o Senhor recupere e ela prontamente venha a conviver juntamente com seus familiares e com a igreja. Oremos, portanto. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos pelo dia de paz que nos concedeste. E agora, Senhor, estamos aqui na tua presença, para que juntos possamos louvar o teu nome e bendizer a tua pessoa bendita, como também, Senhor, pregar a tua palavra. Ajude-nos nesta noite, os teus filhos que estão aí trabalhando conosco, irmão Edson, irmã Fabiana, na transmissão dessa live. Também a irmã Lena, minha esposa, que estará louvando ao teu nome. Ajude-nos, ó Deus, na ministração da palavra. E te pedimos a tua bênção de consolação para a família do Dr. Ricardo e para a família do Dr. Zenóbio Toscano. Pai querido, console estas pessoas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Muito bem, vamos louvar a Deus, amados. O hino de número 169. Pega a sua harpa, se concentre agora, pare um pouquinho e vamos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava
no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas aqui também te chama, nos deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, nos deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite estaremos meditando sobre um assunto que diz respeito a conhecimento. Nós, semana passada, falamos sobre sabedoria. E quando eu falo sobre sabedoria, geralmente o Espírito Santo de Deus me leva também a falar sobre conhecimento, porque elas andam juntas. E vocês vão ver qual pessoa nós vamos encontrar sabedoria e conhecimento no final desta mensagem, e por isso é também uma mensagem evangelística. Nós queremos que os amigos conheçam a Jesus. Nós queremos que a igreja conheça a Deus. E a igreja precisa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus provedor de dons e agora também intercessor nosso. Portanto, conhecimento. Vamos nos apropriar de dois textos do profeta Oséias. Este profeta, ele falou sobre conhecimento e a importância e a necessidade de conhecermos ao Senhor Jesus. Então, procure aí o nosso irmão Oséias, um dos profetas menores. É fácil porque ele é depois de Daniel. E Daniel vem depois de Ezequiel, que vem depois de Lamentações, de Jeremias, que vem depois de Jeremias. Então fica fácil aí, é um dos primeiros profetas menores. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Nós vamos fazer duas leituras e os irmãos acompanhem e vamos meditar na doce e preciosa palavra de Deus e aprender um pouco sobre conhecimento. 4 e 6 de Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vire a página e vá para o capítulo 6 do mesmo livro de Oséias. Então aqui no capítulo 4, 6, meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. No capítulo 6, versículos 1 a 3, nós temos assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossas vidas e corações. Então, amados, vamos conhecer e prosseguir em conhecer. É uma constante. Como eu gosto sempre de dizer, Lucas 13:13. É hoje, amanhã e no dia seguinte. Temos lido a Bíblia hoje, vamos ler amanhã, vamos ler terça-feira. E quando chegar amanhã, vamos ler na segunda, vamos ler na quarta, na terça, vamos ler na quarta. Ler a Bíblia é coisa extremamente importante. É esse conhecimento que eu quero falar para os amados nesta noite. Hoje eu recebi um áudio muito interessante de irmã Luísa, aqui de Remígio, ela dizendo: olha, pastor, o senhor deu aquela guia para ler a Bíblia, eu não entendo muito aquela guia, mas eu estou lendo devagarinho a Bíblia, já estou no profeta Daniel. E depois que eu terminei o profeta Daniel, eu cantei 7 hinos de louvor a Deus. Então, faça como a irmã Luísa, leia a Bíblia devagarinho. Se você não entender, né, vá devagar, mas leia a palavra de Deus. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vamos ouvir nossa irmã Leni Bronzeado louvar a Deus com seus hinos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. E hoje, irmão, é um dia muito especial para nós. É o dia do pastor. E nós sabemos que dia do pastor são todos os dias. Mas hoje, né, nós comemoramos o dia do pastor. Assim como comemoramos o dia das mães, que todos os dias é dia das mães, né? E eu quero parabenizar o meu amado pastor pelo seu dia. Porque nós sabemos que Jeremias, o profeta Jeremias, ele falou um versículo muito interessante. Ele diz que é para os pastores apacentarem consciência, com inteligência, né? E graças a Deus, o meu amado pastor, ele apacenta com inteligência, consciência, e eu louvo a Deus pela vida de João, porque eu admiro muito, pois ele se esmera em dar o seu melhor para o reino de Deus, para a obra de Deus, para as suas ovelhas, que ele é para as suas ovelhas como um pai. Eu sou até suspeita em falar disso, mas eu estou falando de coração.
porque nós sabemos que Ele trata cada um como se fosse filho, né? E eu louvo a Deus pela vida de João, e que o nosso ministério, porque eu faço parte também do ministério, seja cada dia, né? Que Deus faça prosperar cada dia, e que sempre ele seja firmado na rocha, na palavra de Deus, na verdade. Então, eu agradeço a Deus, né, pelo pastor que tenho. E eu quero deixar um versículo aqui para a meditação dele, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 1, e versículo 11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos aumente como sois ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Amém. Então, que Deus abençoe e que cada dia, né, nós possamos colocar sempre o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E eu ainda vou acrescentar que haja porção dobrada do Espírito de Deus em sua vida. Amém. E eu quero chamar você aqui para lhe dar um abraço. Tem beijo? Peguei. Vamos louvar ao Senhor com um hino que tem por título Deixa eu te usar. Eu dedico esse hino a você, João. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
te uso, eu cuido de tudo que a ti faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que a ti faz chorar. Ei, como nós choramos, mãe. Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a minha esposa, esta homenagem, estas palavras de ânimo, de reforço. E quero agradecer a todos os amados irmãos que estão acompanhando. Eu nunca vejo, né? Hoje eu estava aqui acompanhando, estou aqui com o meu celular, também vendo ao vivo, e louvando a Deus pela vida de todos os amados irmãos que estão aí assistindo, né? Pessoas, irmãs de João Pessoa, minhas irmãs, irmã Giseuda de João Pessoa, e muitos amados irmãos aqui de Remígio e de vários lugares. Deus abençoe a todos pelas felicitações. Deus abençoe a minha esposa pela homenagem, porque, meus amados, pastor, ele deve a Deus o seu ministério e também a sua esposa. Um pastor sem esposa ajudando, fica muito difícil, né, levar adiante o seu ministério. E graças a Deus, a minha esposa é uma ajudadora nesta obra, né? Louvamos a Deus pela sua vida. Deus abençoe a minha amada Leni Bronzeado. Muito bem. Meus queridos, nós vamos meditar sobre conhecimento, porque conhecimento, e eu agradeço a Deus, a todos os irmãos, e recomendo aí, eu não entendo muito da informática aqui, das mídias, né? Mas eu sei que é bom vocês compartilharem, né? Compartilhem isso aí, né? Para que outras pessoas assistam. Eu estava aqui vendo os irmãos mandando mensagem e tal, eu, como já disse, não vejo isso todos os dias, né? Mas eu agradeço ao meu presbítero, Hamilton, pela nota que você deu, tá, Hamilton? Não vou dizer qual foi a nota, mas eu quero lhe agradecer porque eu vi. Deus abençoe os amados irmãos que estão assistindo. Amados, definir conhecimento não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Do ponto de vista bíblico, a gente vê conhecimento desde Gênesis até Apocalipse. E aí precisamos de muito conhecimento para entender Apocalipse, né? Então, no final, é que precisamos de conhecimento. Quando o profeta Daniel recebeu aquelas revelações, está aqui bem pertinho, né, do profeta Oséias, o anjo disse a ele que o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. E é o que nós estamos vendo hoje, amados. A quantidade de conhecimento que existe no mundo hoje é algo impressionante. Isso vai crescendo a cada dia. Então, amados, conhecimento humano, ele tem 4 áreas. Eu vou começar falando do conhecimento humano e vou chegar no conhecimento teológico, rapidinho, porque isso é o mais importante e é o que nós queremos nos apegar nesta noite. Mas existe, só para a informação dos amados, né? É bom a gente fundamentar aquilo que a gente fala e mostrar, dar uma amplitude maior de conhecimento para os amados irmãos, para que vocês pesquisem, para que vocês estudem, né? Nós temos o conhecimento empírico, que nada mais é do que o conhecimento popular. É o que aprendemos a partir da nossa interação e observação do mundo. Esse é o conhecimento empírico. Temos o conhecimento científico, que já é fácil de entender, compreende as informações e fatos que são comprovados por meio da ciência, né?
conhecimento empírico, observação, conhecimento científico, ciência. Conhecimento filosófico nasce a partir das reflexões que o ser humano faz sobre questões subjetivas. A filosofia é muito subjetiva, né? Eu leio um pouco sobre filosofia, né? Mas é uma matéria muito complexa, até porque cada filósofo é uma escola de filosofia. Nós temos aqueles filósofos antigos da Grécia, Platão, Sócrates, ali o berço da filosofia, mas quantos filósofos nós temos hoje? Né? Tem alguns admiráveis, que eu até leio, ouço, porque eles são bons pensadores. E tem um filósofo brasileiro que fala muito de Jesus. Ele não é crente, mas ele fala muito bem de Jesus. Eu gosto de ouvi-lo. E por último, amados, temos o conhecimento teológico ou religioso. É o baseado na fé religiosa, acreditando que ela detém a verdade absoluta. Portanto, o primeiro conhecimento que eu quero passar para vocês nesta noite é a teologia, ou evangelho, ou conhecimento de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é alguma coisa, um conhecimento, uma verdade absoluta. Nós vivemos no mundo do relativismo. O que é? Tudo é relativo, né? Se relativiza tudo. Não se tem um padrão, não se tem uma base. Isso está acabando com essa geração. Eu falei sexta-feira sobre a geração jovem, a geração Z. E essa geração está sendo muito prejudicada porque está perdendo os valores, está invertendo os seus valores. E aí precisamos de verdades absolutas. E a verdade absoluta, suprema, é a palavra de Deus. Esta que eu quero e desejo que todos conheçam. Portanto, nos detendo um pouquinho mais sobre o conhecimento teológico, é baseado na fé religiosa. Assim acredita-se que a religião é a verdadeira absoluta e absoluta, é a verdade absoluta e possui todas as explicações para os mistérios que rondam a mente humana. Não há necessidade de verificação científica para que determinada verdade seja aceita sob a ótica do conhecimento teológico, do religioso. Desse modo, o conhecimento teológico é infalível e exato, pois se trata de uma verdade sobrenatural. Então, queridos, a gente precisa... Os outros três conhecimentos são humanos. E aí se desenvolve outras escolas, né? Humanismo, iluminismo, todas essas escolas baseadas no conhecimento humano, conhecimento científico, empírico e filosófico. Mas, além da gente conviver com isso, além de a gente saber dos valores, por exemplo, o conhecimento científico faz com que hoje nós estamos aqui falando e alguém em qualquer parte do mundo nos ouça e nos veja. Eu ontem estava numa mini live, né, com as minhas filhas e meus netos, e estávamos aqui 6 pessoas, eu, minha esposa, Camila e Carolina, e Caio e Rian, 6, falando ao mesmo tempo no telefone e nos vendo, né? Dando risadas, conversando. Interessante isso. Isso por causa de quê? Do progresso científico. Então, queridos, o conhecimento científico nos ajudou muito e nos ajuda hoje. Nós temos, por exemplo, né, na internet, sites maravilhosos de teologia, de Bíblia. Eu tenho um site que eu sempre estou estudando a Bíblia, eu consulto a Bíblia online, e ali tem várias Bíblias, né? Dezenas de Bíblias. A gente vê a versão no celular. Eu tenho um aplicativozinho de celular, eu convido os irmãos a baixarem esse aplicativo. Isso é conhecimento, né? Um aplicativo Moby Dick, da Bíblia, Moby Dick, e lá você tem 7 Bíblias. Você vai olhando um versículo e muda a versão ali com uma facilidade tremenda. Então a gente vê várias versões sobre o mesmo texto. O que é isso, amado? Isto facilita o nosso conhecimento. Então, o mundo, um exemplo desse conhecimento teológico, é o mundo e os homens foram criados por Deus. Isso é um exemplo, está no começo da Bíblia. Então, queridos, a área de conhecimento
em que nos deteremos, como já disse, é a teologia. Infelizmente, não damos valor suficiente ao conhecimento cristão ou teológico. Quando se fala, irmão, de conhecer, quando se fala de estudo bíblico, quando se fala de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, meus amados, nós, enquanto salvos, crentes, nós temos que entender que isso é algo absolutamente necessário. Crente não pode ser um leitor, né? Podemos dizer, esporádico da Bíblia. Não, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que estudar a palavra. Eu sei que os profissionais, eu entendo, os comerciantes, os empregados, os funcionários públicos, aquelas pessoas que trabalham muito, eu já fui dessa vida, né, que podemos dizer secular, mas a gente tinha um tempinho de ler a Bíblia. Nós temos que ter um tempo de conversar com a esposa e filhos, nós temos que fazer um culto doméstico, para passar para os nossos filhos o conhecimento da palavra. Então, é necessário que os pastores ensinem ao seu povo, né? Tirando da situação de ignorância com relação às Escrituras. O pastor tem que saber, não é impossível nós sabermos tudo, amados. Eu gosto sempre de dizer, quando eu me lembro disso, que eu estava ouvindo certa vez o pastor Russell Shedd, que está na glória já, mas era um grande erudito. E ele, um homem que sabia a Bíblia, o Novo Testamento, ele lia no grego. E uma vez ele, dando um estudo e depois respondendo perguntas, ele chegou a dizer, isto eu não sei. Então, Russell Shedd dizia que alguma coisa ele não sabia. Então, amados, o conhecimento bíblico ele é infinito. Ele é infinito. Mas, porque é infinito, porque é grandioso, não é por causa disso que a gente tem que deixar, é por causa disso que a gente tem que gostar, que a gente tem que amar conhecer a palavra de Deus. Então, muita gente, amados, não cuida disso, né? Então, os pastores precisam se ocupar em fazer, né, esse esforço, pois ensinar, irmãos, verdadeiramente ensinar, é trabalho muito árduo. Ensinar dá trabalho. Você precisa estudar, você precisa conhecer, então você precisa se aprofundar. Então, queridos, esse doutrinamento muitas vezes acentua as diferenças de opinião e algumas vezes existem até conflitos que surgem entre os irmãos em função de entendimento desordenado. Então o pastor, ele tem a obrigação de trazer a doutrina, ele tem a obrigação de trazer o conhecimento da palavra, incentivar a igreja a ler. Por isso que eu quero agora, nesta noite, mais uma vez, como todas as vezes que eu falo, incentivo o povo a ler a Bíblia. Porque, amados, nós temos que conhecer as nossas doutrinas. E muitas vezes nós ficamos embaraçados, né, para dizer aquilo que cremos. Mas nós temos que saber no que cremos. Nós precisamos tirar esse ceticismo hostil que se faz presente por toda parte, e os membros da igreja preferem não arriscar a sua fé argumentando abertamente. Não, você tem que dizer o que crê, você tem que conhecer. Para isso, você tem que estudar. Muito bem, na ausência do conhecimento, muitos querem substituir o conhecimento pela fé. Irmãos, a fé é primordial, é inicial. O apóstolo Pedro escreve e ensina que devemos acrescentar à fé a virtude, a ciência, e aí vai dizendo várias coisas, porque ele completa dizendo, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não substitua a fé pelo conhecimento, né? Você tem que ter conhecimento da fé. Você tem que ter fé e tem que acrescentar outras coisas à sua fé. Então, querido, nós precisamos de conhecimento. Muito bem. Isso vai fazer com que entendamos que o Novo Testamento não diminui o valor do conhecimento. Olha só, no quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, e olha o que está escrito. Olha a importância do conhecimento. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
enviaste. Então, queridos, nós precisamos conhecer. E este conhecimento gera vida eterna. Conhecimento gera salvação. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. A problemática do conhecimento, meus queridos, ela surgiu lá no Gênesis. Pois apesar de ter conhecimento, isso é muito importante, precisamos discernir que tipo de conhecimento nós temos e como adquirimos este conhecimento. Isso é muito importante. O que é que você conhece? Eu vejo pessoas discorrendo com facilidade, porque time tal é assim, porque jogador tal, do time tal, o campeonato europeu, o campeonato inglês, italiano, tem tanta gente versada nisso dentro das igrejas, amados. E quando a gente diz assim, vamos ler Oséias, ele fica procurando Oséias lá no Novo Testamento. E aí, quando procuramos o irmão Joel, aí, cadê o irmão Joel? Cadê Sofonias? Lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque a gente não escolheu conhecer isto. A gente quer escolher outras coisas. Eu estou dando só um exemplo, não é? Mas precisamos, queridos, conhecer. Que tipo de conhecimento você tem? Eu digo para a igreja, neste momento, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu digo para os amigos que por acaso estejam me ouvindo e que ainda não são crentes na pessoa de Jesus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o plano da salvação. Você precisa conhecer o tempo que nós estamos vivendo, da aproximação da volta de Jesus. Então, meu amado irmão, e aí dizendo novamente para a igreja e para os meus amados queridos pastores, que eu aproveito aqui também, parabenizo a todos nesta ocasião, neste dia nosso, né? Eu lembro a todos os amados irmãos e pastores, precisamos conhecer mais de Apocalipse, por exemplo, precisamos de conhecer as doutrinas. Amados, nós estamos numa igreja que tem um conjunto de doutrinas esboçado de maneira muito clara e objetiva. Então nós precisamos conhecer aquilo que cremos. Então, amados, a problemática do conhecimento começa lá no Gênesis. Em Gênesis 1:17, Deus disse a Adão: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso, amados, é um tipo de conhecimento que nós não precisávamos ter. Nós não precisávamos conhecer o mal. Adão já tinha uma ideia do mal. O homem sabia da existência do mal. Mas a desobediência o fez conhecer o mal. E qual foi a desobediência? A desobediência de adquirir esse conhecimento de maneira errada. Então, o homem já sabia da existência do mal, a desobediência o fez conhecer. E aí está um exemplo de tipo de conhecimento inadequado e da maneira errada como foi adquirido. Maneira errada. Por isso eu digo aos irmãos, meus amados, tenhamos cuidado. A profusão de informações que existe hoje nas redes sociais, na internet, é uma coisa tremenda, estupenda. Então, tenhamos cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente lê, para que você saiba discernir. Há centenas, milhares de canais de YouTube, né, que trazem informações fidedignas sobre a palavra de Deus. Mas tem muita coisa ruim nessa rede mundial de comunicação. Então, queridos, nós não precisávamos conhecer o mal, nem tampouco desobedecer para adquirir este conhecimento. Mas, infelizmente, foi o que ocorreu. E hoje o homem conhece o mal. Mas o homem também, ele recebe o resultado do mal. Qual é? O salário do pecado é a morte. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso que conhecer Jesus, João 17,3, que eu já citei, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam
a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Muito bem, você partindo aí do capítulo 1, centenas de anos depois, lá no capítulo 12, aí passa pelo dilúvio, passa pela Torre de Babel, capítulo 11, você chega no capítulo 12 e Deus chama Abrão. E de Abrão ele faz uma nação. Ele chama Abrão sai da sua terra, passa 25 anos, tem um filho da promessa, o nome dele é mudado, e aí, amados, vai dar, ele tem um filho da promessa, o filho da promessa tem 2 filhos, destes 2 filhos, Deus escolhe um, Jacó, de Jacó tem 12 filhos, e aí começa a nação de Israel, e essa nação inicialmente morou no Egito para se desenvolver, e depois volta para a terra prometida, e aí, amados, essa nação tem momentos grandiosos, como no tempo do rei Davi, do rei Salomão, grandes momentos de exultação, né? De louvor, de adoração. No momento da inauguração do templo de Salomão, Israel estava no ápice, mas aquela nação desobedeceu. Eles tinham uma lei, eles tinham a presença de Deus todos os anos, no Santo dos Santos, mas aquele povo desobedeceu. E aí, amados, a gente vai ler lá em Oséias, e aí por isso que lemos em Oséias, que este povo falhou. E por que este povo falhou? Porque lhe faltou conhecimento. Então Deus chamou o profeta Oséias, e desse profeta, ele, ao longo de 12 capítulos, nós acompanhamos as histórias contadas pelo profeta, que mostra através de metáforas e símbolos a necessidade de nos voltarmos para Deus. Ele estava dizendo para Israel que se precisava voltar para Deus. Para ele, Israel, ao adorar outros deuses, comporta-se como uma esposa infiel. O profeta Oséias foi aquele que foi convidado a casar com uma mulher de prostituições, e ali estava o tipo de Israel que se prostituía espiritualmente com outros deuses. Então os israelitas mostram-se infiéis ao Senhor ao não seguirem os seus ensinamentos. Então, queridos, neste profeta nós entendemos e aprendemos que a maior causa, a principal causa da destruição do relacionamento entre Deus, entre o homem e Deus, é exatamente a falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Meu amado irmão, você não precisa ser destruído. A única coisa que vai te derrotar, a única coisa que vai te levar para o mundo, a única coisa que vai te esfriar na fé, no entusiasmo, no compromisso, no envolvimento da obra, é a falta de conhecimento de Deus. Portanto, leia a palavra para você conhecer a Deus. No capítulo 6, o profeta justifica a necessidade de conhecermos e continuarmos conhecendo ao Senhor. Vinde e tornemos ao Senhor. Olha só a palavra dele. É a palavra de hoje. Vinde e tornemos ao Senhor. Brevemente, amados, nós vamos dar o aviso no final deste culto. Brevemente estaremos de volta para a igreja, para o templo. E aí eu quero convidar desde já os irmãos. Convida aos outros. Vamos voltar. Inicialmente, quem sabe, já está determinado. Não podemos voltar todos de uma vez, mas alguns poderão querer ficar na margem do caminho. Então, nos tornemos para o Senhor, voltemos para o Senhor, porque isto é absolutamente necessário para o nosso crescimento espiritual. E aí o profeta diz no versículo 3: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, isso é uma coisa que eu gosto de chamar de processo. Os crentes, infelizmente, e eu procuro tirar isso da mente da igreja, não viva de evento, não seja crente de evento, animado no congresso, né? Para participar do congresso, para fazer parte de algum grupo no congresso, nas festas. Eu gosto sempre de dizer também, o Espírito Santo não só batiza no dia de congresso. O Espírito Santo batiza qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Basta que você busque. O que precisa é que crentes busquem. Nós precisamos de crentes que sejam fervorosos no buscar ao Senhor. Por isso que o profeta diz: vinde e tornemos ao Senhor. Não vamos tornar somente no dia das festas, vamos tornar a qualquer momento.
em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por isso, queridos, conhecimento de Bíblia apenas não equivale a conhecimento de Deus. Nós temos um exemplo no Novo Testamento, né? Aqueles magos, eles chegaram lá em Jerusalém e eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus 2,2 diz isso. E Herodes ouviu falar isso e ficou preocupado. Rei dos judeus? Mas o rei sou eu. E aí procura, traz os sacerdotes, traz os escribas, e eles prontamente disseram: ele vai nascer em Belém. Aqueles homens sabiam que o profeta Miqueias tinha escrito isso. Aqueles homens sabiam, queridos. Eles sabiam, e os magos disseram: olha, porque nós vimos a sua estrela e viemos desde o Oriente. Aqueles homens conheciam Bíblia, mas eles não foram até Belém procurar pelo Messias prometido. Quem foi? Foram os estrangeiros. Ali eu vejo já, né, apontando, são os estrangeiros que vão ficar, que vão buscar ao Senhor. Os profetas falam disso. Um povo de língua estranha vai me servir, disse Deus para Israel. E aqui estamos nós, e ali estavam os magos, não sabemos quantos reis eram, mas, queridos, aqueles homens, eles vieram e procuraram onde foi que nasceu. Eles não tinham o profeta Miqueias, mas os sacerdotes, os escribas tinham e disseram a Herodes, prontamente disseram: foi lá em Belém. E eles foram para Belém. E aí aquele caso, tremendo, maravilhoso, Deus se apresentou a eles por um anjo, em um sonho: não voltem a Herodes, voltem por outro caminho, porque Deus estava protegendo o seu filho Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário, mas que Herodes queria matar ali no começo, quando ele era criança. Então, queridos, é de estranhar que o conhecimento, que os que conheciam tão poucas escrituras, buscassem com determinação o rei dos judeus. E aqueles que conheciam, que tinham um grande conhecimento, não o fizessem. Então, amados, não leiam a Bíblia apenas para ter conhecimento, mas para conhecer a Deus. Conhecer a Deus, para se relacionar com Deus. Então, eles andaram grande distância, para buscar o rei dos judeus. E os que vieram do Oriente, os que estavam perto e que conheciam e que sabiam, não buscaram. Portanto, aqueles que têm somente conhecimento bíblico podem não conhecer a Deus. Portanto, conheça a Bíblia, mas sobretudo conheça a Deus. Como conhecer a Deus? Lá no Getsemane, irmãos, lá no jardim das agonias, onde Jesus, depois de celebrar a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, Jesus orou ao Pai e disse que: se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Lucas 22, 42. A Bíblia diz que ele orou a segunda vez, ele orou a terceira vez. Não orou apenas uma vez e deixou de lado o assunto, não. Jesus orou 3 vezes. Orando 3 vezes, Jesus estava ali no processo de conhecer a vontade de Deus. Então, no jardim, ele tratou com Deus, ao mesmo tempo em que Deus tratou com ele. Porque ali nós vemos uma palavra de Jesus, amados, que mostra a sua humanidade. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era um cálice tremendo. Não era somente a questão da morte física, amados. O problema não era esse. O problema era levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Olha só o que é isto. Quando você se arrepende de um pecado que você cometeu, você fica pesaroso, você fica triste. Agora você imagina um ser humano levar a carga do pecado de toda a humanidade. Que coisa terrível Jesus sofreu. E ele sabia que o Pai o abandonaria. E ele sabia que o Pai o daria as costas. Ele sabia que ele seria rejeitado naquele momento. Deus não olharia para ele,
né? Deus não se voltaria para ele, mas ele teve que levar aquela carga terrível, né? Aquela carga terrível do peso do pecado. Jesus, ele procurou conhecer a vontade de Deus. Isso estou falando de Jesus. Então no jardim, ele tratou com Deus. E Deus tratou com ele. Ele orou 3 vezes. Então muitas vezes, amados, nós queremos ter um conhecimento de Deus, uma experiência com Deus, assim, né? Sem muito peso, sem muito preço. Mas precisamos ter uma comunhão com Deus. Isso não é do dia para a noite. Isto é um processo. No Novo Testamento nós temos outro exemplo. E agora o apóstolo Paulo, vocês conhecem muito bem, no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, quando Paulo fala, né, que ele tinha um espinho na carne, pelo qual orou 3 vezes. Era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E aí, amados, ele orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava dizendo, permitam-me parafrasear: Paulo, fica quieto. Tu tem que lembrar que tu é fraco. Se tu não tivesse espinho, tu vai pensar que és alguma coisa. Porque aquele homem tinha muito conhecimento. Mas aquele homem precisava conhecer mais e mais a Deus. E aí, amados, nestes exemplos do Senhor Jesus e de Paulo, a gente descobre um princípio. Se alguém desejar conhecer a Deus, tem de aprender a lidar com Ele. Em outras palavras, precisa tratar com Deus e ser tratado por Deus. Então, quando tivermos dificuldades, vamos a Deus. De preferência, por qual meio? Pela oração, amados. A oração é o milagre da comunicação. Nós estamos vivendo hoje, em termos humanos, o milagre da comunicação. Eu estou falando aqui e alguém pode no Japão me ver falando agora. Mas o máximo que os homens conseguiram foi transmitir este som e esta imagem dentro do planeta Terra. Mas a oração, queridos, é um milagre de comunicação muito maior. Porque você no seu quarto, você falando silenciosamente, você pode estar em qualquer lugar deste planeta, você orando, Deus do céu que ouve. Onde é que está essa tecnologia? Onde é que está o céu? Onde é que está, né, a tecnologia que leva a voz do mais humilde crente? Que leva a voz do servo de Deus, onde quer que ele esteja neste planeta, a Deus ouvir a sua voz. Então, queridos, nós temos com isso que é aprender a tratar com Deus e ser tratado por Deus para o conhecermos. Então, queridos, muitos cristãos descuidadosamente deixam que dificuldades ou problemas passem seu devido tratamento de Deus. Não sabem o que porque lhes mandam certas dificuldades, mas as dificuldades, amados, as lutas, elas são didáticas. Então nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter experiência com Deus. E as pessoas podem ler a Bíblia diariamente e parecer que tem algum conhecimento e luz, e no entanto, ignorarem a mente divina. Sem conhecimento, seu conhecimento obviamente é insuficiente. Por esta razão, amados, precisamos tratar com Deus e receber tratamento de Deus. Isto é que faz com que nós conheçamos a Deus. Estão vendo aí? Não é pela observação, não é pela ciência, não é pela filosofia, os 3 ramos do conhecimento humano, mas é pelo conhecimento teológico, é o conhecimento da palavra, é o conhecimento experiencial, é a sua experiência com Deus, o seu aproximar de Deus e a sua palavra. Deus, Ele nos deixou a sua palavra para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Concluindo, queridos, porque o tempo se passa tão rápido. Concluindo, no livro de Apocalipse, porque eu gosto sempre de terminar com Jesus.
Nós podemos ver agora a relação estreita entre Jesus e conhecimento. Eu disse a vocês que ia falar nisso no final. A estreita relação de Jesus com o conhecimento. Olha só. No livro de Apocalipse, nós temos capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que eu quero destacar aqui é 7 espíritos. Preste atenção a isso. Mas na frente, no capítulo 3, já na carta à igreja de Sardes, olha só como é que começa essa carta. Quem mandou essa carta foi Jesus. E a anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Irmão, dá para entender isso? 7 espíritos de Deus. Você lendo rapidamente, você pode nem perceber, mas Deus tem 7 espíritos? Calma, tem coisa que a gente não vai entender nessa dimensão, só na dimensão lá nos céus, só na eternidade. Isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele fala: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Muito bem. Capítulo 3, 1. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. João já vendo outras visões. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Que coisa tremenda, irmãos. Mas, pastor, o que é que tem a ver isso com conhecimento? Vai chegar. Quais são esses 7 Espíritos de Deus que Jesus tem? O profeta Isaías foi quem nos dá a resposta. Capítulo 11, versículos 1 e 2 do profeta Isaías diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. De quem o profeta está falando, irmãos? Quando fala de Jessé, ele vai falar de quem? De Davi. E quando fala de Davi, rebento de Davi, essa expressão equivale a quem? A Jesus. E o povo daquela época sabia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até os cegos diziam isto. Havia conhecimento de que Jesus era o filho de Davi. E há conhecimento, e se sabe que o rebento do tronco de Jessé é Davi. Então Jesus está ligado aí, porque Jesus vem desta linhagem. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha só, o Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito de sabedoria e de entendimento e de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, Espírito de conhecimento. O Espírito Santo, irmãos, estaria sobre esse rebento, porquanto o Messias teria uma missão especial para cumprir. Esse é um ponto de vista que eu concordo, né? Por que eu concordo? Porque é de um livro, de um autor chamado Russell Norman Champlin, editado pela CPAD, portanto, algo que nós podemos crer como interpretação ortodoxa e correta, porque os nossos pastores, exegetas, apologetas, né, que revisaram, que sabem que isto que está publicado ali naquele livro é alguma coisa correta do ponto de vista doutrinário. Então ele tem esse ponto de vista. Os atributos do Espírito de Deus, aquele estado, tornar-se-iam atributos do Messias, porquanto haveria total comunicação entre unção do Espírito Santo e o Messias. Como é que foi Jesus, irmão? Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Se fizermos a comunicação entre o próprio Espírito e o Messias, e contamos isso como atributo, teremos 7 atributos,
ou dotações do Espírito que estão aqui neste texto de Isaías. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Aí estão os 7 Espíritos de Deus, os 7 atributos, e um deles, e eu gosto dos 2 principais, que para mim eu reputo como principais: sabedoria e conhecimento. Então Jesus tem o espírito de conhecimento. Ele conhecia, não quando ele estava aqui na terra, ele conhecia as Escrituras. Ele chegou em Nazaré e pegou o rolo do profeta Isaías, e ele foi lá no rolo do profeta Isaías, no lugar em que estava escrito. Isso não é uma coisa qualquer, amados. Naquele tempo, os rolos eram imensos. As grafias eram feitas em papiros ou pele de animais. Isso não havia separação de capítulos e versículos. Por que nós sabemos hoje mais da Bíblia? Porque ela está toda separadinha, porque ela está extremamente estudada, as referências cruzam, a gente sabe que aquilo que está lá em Apocalipse tem lá no rodapé o texto de Isaías. Isso tudo nos facilita, mas naquela época não havia isso, e Jesus conhecia o profeta Isaías e leu lá sobre si mesmo. Portanto, Jesus conhecia. Então, este é um atributo que se reveste de grande poder, provendo meios para avaliar o estado das coisas, bem como o que se requer para a ação. Junto com o amor, o conhecimento é uma das grandes colunas da espiritualidade. Portanto, queridos, eu quero concluir esta mensagem, esta reflexão a respeito de conhecimento, que começando lá em Gênesis, passamos por Oséias, vimos alguns exemplos de Paulo, exemplo de Jesus, e eu quero terminar com um texto de Paulo e outro de Pedro. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Isso vai gerar o quê? Salvação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Mas nós precisamos conhecer. Esta é a ênfase desta noite. E o apóstolo Pedro disse, 2 de Pedro 3, 17 e 18: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Deixa eu parar aqui e fazer uma observação. Quando a gente tem firmeza na doutrina, é porque a gente conhece. Ou a gente só pode ter firmeza quando conhecemos alguma coisa. Nós só podemos ser firmes quando a gente conhece. Então, nós não podemos descair da nossa firmeza. Antes, disse Pedro, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe. E que você sinta mais a partir de hoje o desejo de conhecer a Deus, de conhecer Jesus, de conhecer a palavra. Você, através da palavra, conhece eles, e eles vão te ajudar a chegar ao porto desejado, ao dia do arrebatamento, porque no dia do arrebatamento nós nos encontraremos no céu. E aí, queridos, vai passar toda esta pandemia, toda esta agonia, essas tribulaçõezinhas que a gente passa, mas nada disso pode se comparar com o eterno peso de glória que está reservado para nós. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde e vos dê uma semana abençoada. Vamos ouvir a nossa irmã Lena louvar a Deus, e em seguida estaremos encerrando o culto, adorando a Deus, orando. Graças a Deus por esta palavra. Nós possamos cada dia prosseguir em conhecer o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino, e o título dele são os planos de Deus. Nós sabemos que os planos de Deus, eles são bem maiores do que o nosso. Pode soltar.
sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu não posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Amém. Glória a Deus. Os de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu não posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver.
Graças a Deus, meus queridos, nós louvamos a Deus por esta oportunidade, pelo louvor apresentado e remetido ao Pai da Glória. Nós louvamos a Deus. Enquanto a irmã Leni cantava aqui, eu estava observando, né? A transmissão é tanta explosão, mas que é uma bênção, né? Graças a Deus pela aceitação. Muito bem, vamos pedir oração, amados, por todos os que estão acometidos deste mal, Covid-19. Orando pela família enlutada do Dr. Ricardo. Orando pela irmã Francenilda, que está enferma. Orando pela irmã Lena e o seu neto Júnior. Orando pelo irmão Hamilton Marques, ele pede oração por ele e pela sua esposa, irmã Josefa Marques, irmã Leila, para Deus restaurar a saúde. Hamilton também pede por Natanael, ele é motorista em Areia e está com suspeita de Covid. Vamos orar para que este cidadão não tenha este mal afetado em sua vida. Irmã Iris Canané pede oração por sua família e pela saúde espiritual e por sua irmã. João Paulo, nosso diácono, pede oração por toda a igreja e também pela irmã Maria das Dores, da Congregação Cristã no Brasil. Muito bem, a senhora idosa e está com problema na perna. Vamos orar pela irmã Maria das Dores. Irmão Edmilson pede por seu filho, pelo pastor Galdino e pela sua família, como também pelos valentes de Gideão, Rosa de Saron e a mocidade. Brevemente estaremos aí juntos, né, amados? Vamos começar isso aqui brevemente. Irmã Lúcia Ribeiro pede oração por sua família. O nosso presbítero Adriano Rodrigues pede oração por sua casa e por toda a igreja. Também irmão José Batista, diácono ali de Lagoa do Mato, pede oração pela congregação, pela direção do presbítero Adriano e por ele, diácono José Batista. Muito bem. Então, queridos, vamos orar por estes pedidos. Também Adriano pede oração por Dona Célia Passos, né, por esta perda que ela está sofrendo. E vamos parabenizar a nossa irmã Josefa Coelho. Irmã Josefa Coelho, a esposa do diácono Francisco Lopes. Vamos parabenizar a irmã Josefa, né? Irmã Josefa é uma batalhadora, guerreira, né? Gosta de evangelizar, viu, irmãos? Sempre que saímos no domingo, irmã Josefa, principalmente quando vamos lá com a Brocas, ele está lá com seu esposo evangelizando. Graças a Deus. Não, aqui é Josefa Coelho. É Josefa Coelho. Né? Porque tem irmã Josefa. Esse irmão Josefa Tardino também pede as orações aqui. Parece que eu vi aqui. Por sua família. Josefa Tardino pede oração pela sua família. Né? Muito bem. Vamos orar pela irmã Josefa Tardino e orar pela irmã Josefa Coelho, que está aniversariando. Vamos abençoá-la, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Muito bem. Vamos orar pelos irmãos pelos quais sempre oramos, né? Presbíteros Hamilton Marques e Josildo Pereira. Também o jovem Adson e a irmã Andrine. O jovem Adson, ele precisa de oração pela sua saúde. Ele tem um problema na vista, nos olhos, muito sério. E também ele está fazendo uma casa. E eu quero dizer aos irmãos que puderem ajudar, ajudem. A igreja já está dando uma ajuda substancial a ele, dentro das nossas possibilidades, para que ele faça a sua casinha, né? E quem sabe brevemente casar e morar lá com a sua esposa em Xandapia. Vamos orar pelo Adson. E com relação, amados, à volta dos cultos na igreja, foi como eu já falei hoje. O pastor presidente mandou um vídeo, inclusive com um pastor bem conhecido nosso, de vocês aqui de Remígio, né? Nosso pastor Messias, primeiro secretário da mesa diretora da convenção, da Comadep. E o pastor presidente resolveu, juntamente com a diretoria, a prorrogar
até o final deste mês, os cultos como estão, as lives, né? Os cultos online, e ainda não nos reunirmos nos templos. Essa é a decisão do pastor José Carlos, a orientação dele para nós. Muito bem, mas ele também orienta as cidades do interior, cujos prefeitos resolverem concordarem com o artigo 4º do decreto do governador e permitir a abertura das igrejas. Então, os prefeitos terão que fazer isso por escrito, certamente em decreto, e nos trazer. Então, os pastores aqui de Remígio, um grupo de pastores, estaremos nos reunindo amanhã e vamos contactar com o prefeito qual será o posicionamento dele. Só depois disto é que teremos uma decisão sobre a abertura ou não dos templos. Portanto, os irmãos, fiquem atentos, nós só poderemos agir de acordo com as autoridades. Então veja, o pastor presidente prorrogou o isolamento social das igrejas. Pastor José Carlos, presidente da nossa convenção. Então, mas ele abre, a exceção por causa do decreto do governador, que no seu artigo 4º diz que as cidades do interior, a critério dos prefeitos, poderão abrir para as igrejas. Agora, obedecendo a todo o protocolo. E o principal dado desse protocolo é que só pode ocupar 30% dos assentos na igreja. Portanto, queridos, estamos ansiosos, estamos querendo voltar, mas tenham calma. Se voltar agora, esta semana, vocês vão saber, só poderá ir para a igreja 30% da capacidade. Amanhã eu vou fazer esse cálculo bem direitinho, saber quantos bancos tem, quantas cadeiras, e no total disso aí só pode ser 30%. Por exemplo, se lá no nosso templo couber 200 pessoas, então só pode assistir o culto 60. Estão entendendo? E outra coisa, não pode ir adultos acima de 60 anos. Eu vou ter que ser uma exceção, eu e minha esposa, que já tenho, graças a Deus, mais de 60, mas eu sou pastor da igreja, Então, pessoas acima de 60 e pessoas do grupo de risco, que tem alguma comorbidade. O que é isso? Alguma doença, pressão alta, diabetes, então qualquer outra doença não pode ir. E crianças abaixo de 12 anos. Portanto, se voltarmos agora, este mês ainda, será com estas restrições. E desde já, eu peço a colaboração e a ajuda dos irmãos para entenderem. Se voltarmos, precisamos ir de máscara. Lá vai ter álcool gel à disposição dos irmãos para se higienizar as mãos. Não vai ter saudação apertando a mão, não pode ter. Não pode ter também abraços. A gente vai falar de longe com os amados irmãos. E o culto só vai ser em 1 hora. Então, meus amados, se voltarmos, teremos essas restrições. Agora, o que eu quero pedir aos irmãos, o entendimento imagine só, nós poderemos ser fiscalizados pela prefeitura. Nós vamos ter lá os diáconos controlando a chegada dos irmãos. Por exemplo, só vai sentar 2 em cada banco. Imagine que já tenha chegado 60 irmãos. Então, vocês vão ter que ter a paciência, porque quem chegar depois não pode entrar. Isso é uma coisa sensível. Nós, os pastores, estamos muito preocupados com este aspecto. Então, desde já, eu peço aos irmãos a compreensão. Se voltarmos, não teremos uma festa no primeiro dia, uma festa com todos juntos. Teremos uma festa com apenas 60. Se por acaso o nosso templo comportar 200 pessoas, mais ou menos isso. Pouco mais, eu acho que é menos de 300 pessoas. Mas eu vou saber e vou passar as informações no canal, aliás, no grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp da igreja. Então fiquem atentos, daqui para quarta-feira, provavelmente daqui para sexta, nós teremos as informações. Deus abençoe a todos. Vamos orar.
Nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, pelos amados irmãos que participaram desta live, pelos amados que estão enfermos, nós te pedimos a tua bondade e misericórdia e tua intervenção soberana e poderosa na vida deles. Abençoa com Josefa, que está aniversariando, te pedimos a tua bênção por todos os irmãos, pelos quais sempre oramos, todos aqueles que nos referimos nestes pedidos. Pai querido, seja com cada um deles. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Guarda os teus filhos deste mal. Abençoe os profissionais de saúde. Tenha misericórdia das famílias enlutadas. Também, Senhor, te pedimos especificamente pela família do Dr. Ricardo, sua esposa e filhos, parentes, amigos em geral que estamos sentindo a sua partida. Pai querido, console o teu povo. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.